Bem-vindo, pessoal. Bem-vindo a mais um vídeo de gestão de marcenaria. Bom, recebi uma pergunta aqui sobre como implantar, como iniciar a gestão numa pequena marcenaria. Bom, se você é um pequeno marceneiro, né, tem até 4 funcionários, 5, né, e você passa por diversas dificuldades na gestão do dia a dia, uma dica importante para você começar a gestão na pequena marcenaria é começar pelo fluxo de caixa. Bom, por que a gestão do fluxo de caixa é uma das mais importantes numa pequena marcenaria? Porque no dia a dia, né, na correria, né, você tem que vender, atender, fazer o orçamento, cortar material, ajudar na montagem. Então eu sei que você passa pela mesma situação que eu passo aqui, tá? Mas sem a gestão financeira da marcenaria, você não sabe para onde você está indo, sinceramente. Por quê? Porque se você não sabe, né, quanto você ganha, quanto você gasta dia a dia com corrediças, com dobradiças, com material, né, se você não tem anotado ali o custo do seu funcionário hora, né, se você não tem essa gestão do seu fluxo de caixa, de saber tudo que está entrando e tudo que está saindo, você vai ter dificuldades de gerenciar a sua marcenaria e até mesmo de fazer um bom orçamento. Porque para fazer um orçamento, você precisa saber qual é o seu custo, né? Qual é o meu custo mês, qual é o meu custo por semana, né? Simples, você pega o seu aluguel, divide por 4 semanas, você tem o seu custo semanal de aluguel. Você tem o IPVA do seu carro, né, da sua picape, você transporta material por 12 meses e depois por 4 semanas você tem o custo do IPVA por semana. A sua conta de luz, o salário do seu ajudante, tudo isso você consegue calcular e saber qual é o seu custo. É porque para precificar um projeto, né, dar o preço, mandar um orçamento para um cliente, o fluxo de caixa tem essa importância. Se eu não sei qual é o meu custo dia a dia, como que eu vou precificar um projeto que eu recebi de um arquiteto, um orçamento que alguém me pediu? Por mais simples que seja o serviço, é um armário de banheiro, é uma cozinha, é um roupeiro, é um painel, enfim. Mas por mais simples que seja o serviço, eu preciso saber quanto tempo eu vou gastar para fazer aquele serviço, né? Então, uma vez que eu sei que eu vou gastar uma semana para produzir e montar, e eu sei qual é o meu custo semanal, eu já tenho ali uma informação muito importante para passar o orçamento. A outra informação importante é a minha margem, né? Eu tenho o meu custo e também tenho lá o meu salário mensal, né? Ou a minha margem, ou o meu prolabore, enfim. Com isso, você consegue orçar, fazer um orçamento com qualidade muito melhor do que simplesmente você pegar o material, multiplicar por 3, por 2, por 1,5, sabe? Então a forma correta é gerenciar bem o seu fluxo de caixa para que você saiba quais são os seus custos, que você saiba quanto está entrando, quanto está saindo, qual é a sua despesa diária ou semanal, para que você consiga fazer orçamento com qualidade. Bom, o segundo passo na gestão de uma pequena marcenaria, para você que está começando a implantar a gestão, é a precificação. Eu acabei de falar que um dos itens mais importantes é saber qual é o seu custo. E para saber o seu custo, você tem que ter o fluxo de caixa. Como que você vai precificar bem um projeto, né, se você não tiver os seus custos mapeados? Então, a primeira coisa é mapear todos os custos através da gestão do fluxo de caixa. Para quê? Para que você consiga precificar o seu projeto. Então, você recebeu um orçamento de um arquiteto, né, de um cliente, de alguém que está te procurando para algum serviço, o que você vai olhar ali naquela precificação, naquele orçamento? Bom, primeiro, o seu custo, tá? Tudo aquilo que eu já falei, de material, de aluguel, né, de PVA, de salário do funcionário, tá? Segunda coisa, sua margem, para você compor ali. Terceira coisa, o material. Então, você vai colocar também o custo de material. Então, você tem 3 custos para compor o seu orçamento. Custo fixo ali, que está no seu fluxo de caixa, que você sabe que é o aluguel, conta de luz, salário do funcionário. Segunda coisa, sua margem, o seu salário, o seu prolabore, aquilo que você vai ganhar por mês, né? Dividido por semana, por dias, enfim, tá? E a terceira coisa é o custo do material. Então, se você tiver essas 3 informações, você vai conseguir precificar muito melhor qualquer orçamento, seja um criado mudo, seja um armário de banheiro, enfim. Você vai conseguir precificar muito melhor. Pessoal, uma outra dica para você implementar ou melhorar a gestão da sua marcenaria é a organização, né? A organização passa por vários fatores, né? Como é que você organiza as peças aí da sua garagem?
você faz a organização delas, como é que você transporta essas peças para a casa do cliente, como é que você organiza essas peças na casa do cliente. Quando você acaba lá o primeiro dia de montagem, quando você sai, você dá aquela limpeza, guarda as ferramentas, limpa a bancada da cozinha lá, limpa o armário, limpa o banheiro, você dá aquela limpeza, você tem esse cuidado. Porque pensa só, quando a gente compra alguma coisa, né, e o móvel planejado é um móvel caro, a gente quer receber um negócio perfeito, né, um serviço perfeito, né? E talvez você ache que não, mas o cliente percebe tudo isso, sabe? Se você é aquele, as pessoas falam muito mal às vezes de pedreiro, porque o pedreiro deixa sujo, porque o pedreiro não limpa, porque, né? E o marceneiro, né? E o montador, como é que ele organiza as ferramentas lá na casa do cliente? Você já reparou? Você já mandou um funcionário montar um móvel e foi lá no final do dia dar uma conferida como é que ficou a casa do cliente, se as ferramentas foram guardadas, se o seu funcionário ou o seu ajudante teve o cuidado de dar aquela limpeza antes de ir embora, sabe? Então essas coisas, pode parecer que não, mas elas são importantes e são relevantes. E elas são fatores que vão fazer com que aquele cliente indique você para um outro cliente ou não. Por quê? Esse é o serviço que a gente está terminando aqui, mas a gente tem o cuidado de tirar a mancha do piso, sabe? As manchas de cola, muitas vezes você passa a cola na fita de borda, na casa do cliente, que o apartamento está vazio, né? Então a gente acabou, né, fazendo essa limpeza, mas em todo serviço a gente vai fazer essa limpeza para deixar o ambiente limpo igual a gente achou. Por quê? Primeiro que o cliente tem direito. Segunda coisa é que é obrigação minha de entregar o ambiente para ele do jeito que estava quando eu cheguei, que estava limpo, né? Sem danificar nada. Às vezes tem apartamentos que a gente pega que é branco, que mancha, a gente vai lá e pinta depois para deixar o serviço, o apartamento perfeito, né? Às vezes o apartamento é novo. Então, organização da sua marcenaria, o cuidado e a organização no transporte, o cuidado e a organização na casa do cliente, a limpeza, são coisas que parecem ser rotineiras, são coisas que parecem simples, mas as pessoas estão sempre olhando para isso. Com certeza o cliente também está vendo e isso pode gerar indicação de mais negócios para você ou não, né, desde que você tome aí os devidos cuidados na organização. E a organização com certeza é um fator, um pilar da gestão da marcenaria, principalmente da pequena marcenaria, onde às vezes o espaço é reduzido, a mão de obra é reduzida, né, o corre-corre, o dia a dia, o tempo é curto, tá? Mas a gente não pode abrir mão da organização como fator aí para melhorar a gestão da marcenaria. Bom, e por último a apresentação pessoal e o envio de proposta, tá? Quando eu falei apresentação pessoal, não é só a forma como você se veste, como você vai na casa do cliente, se você está todo sujo, todo empoeirado, você estava fazendo um serviço na marcenaria, né, deu 11 horas antes do almoço, saiu para fazer um orçamento, e aí você chega ali na casa do cliente todo empoeirado, todo sujo. Cara, não faz isso, porque assim, isso passa uma impressão de desorganização, de que você não tem cuidado nem com você mesmo. Imagina com o projeto do cliente. Imagina ser um cliente de alto padrão, você chega lá, largado, né, todo empoeirado, todo sujo. Às vezes, para a gente, parece que isso é normal, né? O cliente sabe que eu estou trabalhando. Tá bom, o cliente sabe, mas você não tem direito de ir na casa dele todo sujo, né? A apresentação pessoal, né, seja sua ou do seu montador, né, como é que o seu montador chega na casa do cliente. Às vezes o montador sai de casa, passa na marcenaria, pega a ferramenta, vai fazer a montagem e você vai chegar um pouco depois da marcenaria ou você vai fazer um orçamento, né? Você está verificando como é que ele se apresenta na casa do cliente? Você já pensou nisso? Né? Muitas vezes eu, por exemplo, estou na madeireira, às vezes chega um montador lá, outro, você pensa que o cara, né, não está adequado para estar na casa do cliente. Isso acontece, tá? Isso não quer dizer que um dia ou outro você não vai estar mais empoeirado. Beleza, você está no serviço, tudo bem. Mas se é para fazer um orçamento, se você vai ter contato com o arquiteto, com o cliente, você precisa se preocupar sim com a sua aparência, né? A barba feita, né? A roupa limpa pelo menos, tá? Então a apresentação física, seja sua ou da sua equipe, ela também é uma melhoria que você precisa implementar na marcenaria para que você melhore a gestão também quanto à apresentação. Quando eu falo em apresentação pessoal, não é só apresentação física, mas é a apresentação na sua rede social, por exemplo. Quando o cliente ele recebe a indicação,
muitas vezes a primeira coisa que ele pergunta é qual é o Instagram desse marceneiro, dessa marcenaria, né? Ele quer saber o seu Instagram. E aí, como é que você se apresenta na rede social, né? Você se preocupa com os seus projetos, com a sua marca, com a qualidade do seu serviço, do seu acabamento? Como é que você se descreve lá no seu Instagram, né? Marcenaria, alto padrão, né? É aquilo que conversa com o seu serviço, né? Não adianta também se apresentar com uma mega marcenaria, uma mega estrutura e não ter um bom serviço ali de entrega no final, tá? Então a apresentação pessoal tem também muita relação com a apresentação em rede social, no seu site, tá? Você precisa se preocupar não somente com a sua marca, com a sua apresentação pessoal, mas também com a sua apresentação digital, no seu site, no seu Instagram, no seu Facebook, enfim. Sobre a apresentação de proposta, eu já falei aqui no canal, aqui no Instagram, vocês vão ver também vários vídeos falando sobre isso, tá? Sobre a apresentação de proposta, por exemplo, aqui na Manhã Marcenaria, a gente não manda nenhum orçamento como texto escrito lá no WhatsApp. Ah, o seu armário branco vai custar R$500. Telefone de contato é esse, a conta bancária é essa, 50% de adiantamento. Cara, a gente não faz isso de forma alguma. Imagina um arquiteto, ele manda para você um projeto, né, lá com 20 páginas, um monte de imagem, né, e um monte de texto, o detalhamento da marcenaria, né, e aí você manda para ele um texto de WhatsApp. Olha a diferença do que ele te mandou como informação e do que você está devolvendo para o arquiteto ou para o seu cliente. Porque muitas vezes a gente recebe pedido de orçamento do cliente que vem também um PDF, demonstração, cor, forma, tipo de dobradiça, detalhes do móvel. A gente recebe tudo isso. E aí, nessa hora, você tem que parar. Você precisa parar, analisar aquilo com calma e ter o mesmo cuidado com aquele orçamento que o cliente teve ou que o arquiteto teve na hora de fazer o projeto. Como que nós fazemos aqui? A gente tem o Canva, que é uma ferramenta gratuita. Qualquer pessoa pode entrar lá dentro, fazer um template lá com várias páginas, colocar marca, colocar onde é a sua marcenaria, o que você faz, se você faz móveis tipo industrial com metalon, se só trabalha com MDF, se trabalha com madeira maciça, né? Pode colocar fotos de projeto e você consegue também descrever ali item a item do orçamento do projeto, né? E colocar o preço. Então, o balcão tal, na cor tal, medida tal, né? Detalhar ali o orçamento do cliente e colocar o preço em cada item daquele. O Canva é uma ferramenta, mas tem várias outras ferramentas gratuitas que vocês podem estar utilizando, que a gente pode estar utilizando. Então, mesmo vocês são um pequeno marceneiro, trabalha você e um ajudante, você e mais uma pessoa, cara, mesmo sendo pequeno, isso não pode ser desculpa para você não fazer o orçamento com mais cuidado, tá? Não fazer uma apresentação de uma proposta com mais cuidado. Então, recebeu lá uma demanda de orçamento, cara, faz um negócio bacana, porque isso é percepção de valor. O cliente vai olhar e vai dizer, poxa, o marceneiro tal teve cuidado, ó, você vê que ele preencheu isso aqui, né? Imagina o seguinte, imagina o cliente receber lá um PDF com o orçamento e do lado ele tem um outro orçamento de uma outra marcenaria, o cara mandou só um texto lá de 3 linhas no WhatsApp e mandou um preço. Só em pensar dessa forma, você já vai enxergar a diferença entre o cuidado que esse passou para mim e o cuidado que esse aqui passou. Então, mandar um arquivo, né, com as informações, com tudo detalhado, com os valores, com o seu endereço, seu telefone, forma de pagamento, né, garantias, caso você dê alguma garantia para o cliente, demonstra muito mais profissionalismo, né, demonstra muito mais cuidado e muito mais capacidade de executar aquele serviço do que o outro marceneiro que não tem aí esse cuidado, esse zelo na hora de fazer o orçamento. Então, às vezes parece que no dia a dia na correria a gente acha que não dá tempo, não pode fazer, enfim, ou que não consegue, mas na verdade isso é uma desculpa, porque mesmo o pequeno marceneiro, e cada vez o pequeno marceneiro ainda mais, tem que ter esse cuidado na hora de fazer a apresentação, porque tudo isso está ligado, tá? Então, se você não cuida bem da sua apresentação pessoal, da sua rede social, né, como é que você vai apresentar bem uma proposta, sabe? Então, ter a preocupação com a imagem da sua empresa,
com a sua imagem pessoal, com a da sua equipe, com o seu ambiente de trabalho, com a casa do cliente, como é que você deixa lá, são todos pilares, né, de gestão de marcenaria que qualquer marceneiro, mesmo pequeno que seja, consegue implantar no dia a dia. Bom, se você gostou desse conteúdo, acompanhe a gente aqui, tá? Toda semana, vários vídeos aí com dicas de gestão para você melhorar a sua marcenaria. Valeu!